Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, está escrito o seguinte: Então, Jesus, vindo da Galiléia para o Jordão, apresentou-se a João para ser batizado. Então você vê que nesse momento aqui que o Senhor Jesus ele sai da Galiléia e vai até o Jordão, ele inicia publicamente o seu ministério. Ele inicia nesse momento. Mas uma coisa que nós temos que entender aqui é que isso não foi por acaso. Não foi por acaso que foi nesse momento em que o Senhor Jesus ele tomou a decisão de sair da Galiléia e ir até João. Não foi, foi por um propósito. Nós sabemos que nos versículos anteriores, capítulo 3, versículo 11 ao 12, João Batista ele faz o que? Ele dá testemunho do Senhor Jesus. Ele fala do Senhor Jesus. E depois desse momento, depois em que João dá testemunho do Senhor Jesus, quem que aparece? Quem que aparece? Senhor Jesus. Então, quer dizer, foi uma coisa intencional. Porque João, quando ele dá testemunho do Senhor Jesus, ele estava no deserto, onde ele ficava. Ele estava no deserto batizando, ele ficava lá no deserto, ele estava lá batizando. E não por acaso, ele resolve falar de quem? Do Senhor Jesus. Dá testemunho dele, falar que ele é maior do que ele, falar que ele não é digno de calçar nem a sua sandália, falar que ele vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, que ele é mais poderoso. Então ele resolve falar disso. É claro que é algo não físico, mas algo espiritual, é por um propósito. Ele não falou isso do nada. Não baixou um negócio nele lá e ele falou isso, não. Havia todo um propósito por detrás de tudo isso. E logo depois que João dá testemunho do Senhor Jesus, quem que aparece? Aparece o próprio Senhor Jesus ali. Isso não foi um acaso, isso não foi a sorte, não. Isso foi propósito. Ele deu testemunho do Senhor Jesus enquanto ele estava ali batizando. E aparece quem? Aparece o Senhor Jesus. Veja que uma coisa estava ligada à outra. Não foi acaso, não foi sorte, é propósito. Assim que ele fala do Senhor Jesus, que ele fala quem é o Senhor Jesus, aparece o Senhor Jesus. Então, isso acontece na vida também. A pessoa ouve falar do Senhor Jesus. Ela não sabe quem é o Senhor Jesus, mas ela ouve falar dele. Isso não é por acaso. Não é por acaso, por exemplo, que você está ouvindo essa mensagem agora, você que talvez nunca ouviu falar de Deus, você está ouvindo essa mensagem, você está ouvindo falar de Deus pela primeira vez. Teve uma certa ocasião aqui mesmo, aqui no Brasil, onde eu fui evangelizar um rapaz e ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Ele falou, mas como é que é esse negócio de Deus? Eu não conheço esse negócio de Deus. Quer dizer, uma pessoa aqui no Brasil, e no Brasil você vê que a pregação é livre, só que ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Eu até tomei um susto, porque ele não sabia nada de Deus. Então talvez você está ouvindo essa mensagem e você nunca ouviu falar de Deus, você não sabe quem é o Senhor Jesus, assim como aquelas pessoas não sabiam quem era ele. João Batista que veio e fez o quê? Deu testemunho do Senhor Jesus. E nós estamos fazendo aqui o mesmo que João Batista fez, dando testemunho do Senhor Jesus. Para você que nunca ouviu falar dele, né? Mas presta atenção que depois que João Batista deu testemunho, quem apareceu? Apareceu o Senhor Jesus. E quando nós falamos do Senhor Jesus para uma pessoa, quem vai aparecer? Nós fomos e falamos, mas quem vai aparecer para ela agora? Não estou falando aparecer fisicamente, estou falando quem vai falar com ela agora. Quem vai falar com ela agora é ele. Nós fizemos o mesmo que João. Eu estou fazendo o mesmo que João. Eu estou dando testemunho do Senhor Jesus. Mas depois
Quem vai aparecer pessoalmente, não estou falando fisicamente, falando pessoalmente, vai falar com a pessoa, diretamente, dentro dela, é o próprio Senhor Jesus. Assim como aconteceu nessa ocasião. João Batista falava dele, e daqui a pouco quem aparece? Ele. Ele aparece. É isso que acontece quando nós falamos de Deus. Deus aparece. Aquele que ouve a sua voz, aquele que dá atenção às suas palavras, para falar com essa pessoa. É isso que acontece quando nós falamos de Deus. Então você vê que o Senhor Jesus aqui, ele foi até a Galileia para ser batizado. O batismo de João, como nós sabemos, era para arrependimento, era para quem queria realmente deixar o pecado. Mas o Senhor Jesus, ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Porque ele é Deus, Deus não tem pecado. E a pergunta que nós temos que fazer é, por que ele estava ali então? Se ele não tinha pecado, por que ele foi se batizar? Por quê? O tema dessa mensagem é: convém cumprir toda a justiça. Então por que o Senhor Jesus foi ali se batizar? Primeira coisa, o reino começa com humildade. O Senhor Jesus, ele falou, nós falamos isso recentemente, que se a pessoa não se tornar como uma criança, de maneira alguma ela vai entrar no reino dos céus. A criança é humilde. E no que é visto que a criança é humilde? Nas suas vestes? No seu falar? Não. Na sua ação de obedecer. Você manda a criança ir para lá, ela vai. Você manda ela ir para cá, ela vai. Então o Senhor Jesus, através do ir se batizar, que não tem nada a ver com arrependimento, porque ele não tinha do que se arrepender, ele não estava indo para se batizar. Ele não estava indo se batizar para se arrepender, ele estava indo para se batizar para ensinar, para nos mostrar, para dar o exemplo. Ele estava indo se batizar com esse propósito, de dar o exemplo, de ensinar. Não tem nada a ver com se arrepender. Ele não precisava se arrepender, nós precisamos. Mas quando ele vai se batizar, ele quer nos dar um exemplo, ele quer nos dar um modelo, ele quer nos dar um ensinamento. É isso que ele quer fazer ao ir se batizar. Então o reino começa com o quê? Com a humildade. Porque Deus indo se batizar, alguém que não tem pecado indo se batizar, tem pessoas que acham que não precisa se batizar e elas estão vivendo uma vida toda suja. Mas ele, humilde, foi se batizar. Então o reino começa com humildade. Sem humildade, meu amigo, esquece, se a pessoa não for humilde para reconhecer que é uma pecadora, para reconhecer que precisa de salvação, se ela não for humilde para obedecer, o reino começa com humildade. Se você quiser entrar no reino dos céus, se você quiser ser salvo, você vai ter que ser humilde. Humilde de reconhecer que você não merece, que você não é digno, que você tem pecado. Humilde para reconhecer os seus erros, humilde para reconhecer suas falhas, humilde para se arrepender, humilde para se converter, humilde para obedecer. Você vai ter que ser humilde se você quiser entrar no reino dos céus. Ele não falou que o reino dos céus é dos humildes? O reino dos céus é dos humildes. Tanto é que se você observar aquele sermão que o Senhor Jesus deu, o sermão das bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5, 13 ao 12, no versículo 13, a primeira coisa que ele diz é bem-aventurados os humildes, porque dele é o reino dos céus. Então você vê, ele começa com a humildade. Ele não começa falando de outra coisa, ele começa dizendo que bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira coisa que ele menciona é a humildade. Então o reino começa com humildade. Se não há humildade, meu amigo, se não há humildade, as outras coisas não vão vir. Ele mesmo deu o exemplo de humildade fazendo o quê? Indo se batizar. Ele deu o exemplo para quê? Para que isso caia no esquecimento, para que isso seja ignorado? Não. Ele deu o exemplo porque ele quer que nós venhamos a fazer exatamente igual aquilo que ele fez. Que nós venhamos ser humildes e fazer o quê?
e ir se batizar. Mas não é se batizar por ir se batizar, é se batizar. No caso dele não tinha pecado, mas no nosso tem pecado. É se batizar porque reconhece que é um pecador. É se batizar porque reconhece que não merece. É se batizar por causa disso. Não se batizar para conquistar bênção, não se batizar para se livrar do mal, não se batizar para prosperar, não se batizar para ficar curado, não se batizar para ter um título de batizado, não se batizar para as pessoas começarem a me olhar bem. Isso não tem nada a ver. Esse batismo é para arrependimento. Se a pessoa for se batizar, ela tem que se batizar por quê? Ela está decidida a mudar, a deixar a vida errada. Então, a primeira razão do Senhor Jesus ter ido foi porque o reino começa com a humildade. Tanto é que no Sermão das Bem-aventuranças, a primeira coisa que ele disse é: bem-aventurados os humildes. Então, o reino começa com a humildade. O reino começa com a humildade. Segundo lugar, ele foi se batizar porque ele se identifica com quem? Com os pecadores. Ele foi se batizar porque ele se identifica com os pecadores. E que em sentido ele se identifica com os pecadores? Não no sentido de viver na prática do pecado, mas no sentido de ter uma certa afeição. É nesse sentido que ele se identifica. De ter uma certa afeição pelos pecadores, pelas pessoas pecadoras. Tanto é que ele falou que ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É claro que todos nós somos pecadores, mas existe o pecador que sabe, não se considera pecador, é aquela boa pessoa, aquela pessoa religiosa, ela não se considera pecadora, ela nunca matou, nunca roubou, nunca prostituiu, então ela não é pecadora para ela. Mas o Senhor Jesus se identifica ou tem uma certa afeição por aquelas pessoas que se consideram pecadores. Não aquelas que se consideram pecadores e têm prazer no seu pecado, porque a que se considera pecador e gosta do pecado, ela não se considera pecadora. Porque uma das definições de pecado é erro. Então, quando a pessoa entende que o que ela está fazendo é errado, ela não se sente bem fazendo aquilo. Então, não dá para dizer que uma pessoa que gosta do que faz de errado se considera pecadora. Não dá para dizer. Pecador é aquele que reconhece que o que tem feito não é certo e quer deixar aquela prática. Então o Senhor Jesus se identifica com essas pessoas, com aquelas pessoas que são pecadoras, e reconhece que são pecadores, reconhece que não são merecedores, que reconhecem que não são dignas, que reconhece que não tem a menor condição. Ele se identifica com essas pessoas. Por isso ele foi fazer o quê? Por isso ele foi lá se batizar. Ele tem uma certa afeição por essas pessoas, porque essas pessoas estavam exatamente ali. Quando o Senhor Jesus vai até João Batista estava batizando pessoas. E vai lá o Senhor Jesus entrar na fila para se batizar. Já imaginou a cena? Entra lá o Senhor Jesus no meio dos pecadores se batizar. Ele tem afeição por aquelas pessoas que são pecadores e reconhecem o seu pecado. Não por aquelas que, apesar de serem pecadoras, acham que não são, acham que são boas, acham que são dignas, acham que são merecedoras. Por essas ele tem desprezo, porque infelizmente elas não estão se enxergando, infelizmente elas sequer sabem quem elas são. Porque a palavra de Deus ela fala que todos pecamos. Então, se todos pecamos, nenhum de nós é digno, nenhum de nós é merecedor, nenhum de nós é bom. Todos nós carecemos do quê? Da misericórdia, da graça, da salvação de Deus. Todos nós precisamos de quem? Do Senhor. Do Senhor Jesus. Então ele se identifica com essas pessoas. Ele tem uma afeição por essas pessoas. Por isso que ele foi. Ele não foi onde estavam os reis, ele não foi onde estavam os religiosos, ele não foi onde estavam os poderosos, não, ele foi onde estavam os pecadores. Onde estavam os pecadores? Indo se batizar.
aqueles sim eram os pecadores, porque eles reconheciam que eram os pecadores, fazendo o que? Tomando a decisão de se batizar. Não, eu reconheço que eu sou pecador. Quando é que eu mostro que eu sou Desculpa. Quando é que eu provo que eu... Ou melhor dizendo, quando eu reconheço que eu sou um pecador, quando eu tomo a decisão de me arrepender, de me batizar. Nesse momento eu reconheço que eu sou um pecador. Mas se eu digo assim, eu sou um pecador, Senhor, me perdoa. Mas daqui a pouco eu estou fazendo tudo de errado de novo. Eu estou reconhecendo alguma coisa? Eu não estou reconhecendo nada. Quem reconhece não volta a fazer aquilo que fazia. Quem reconhece se arrepende. E era exatamente nesse lugar que o Senhor Jesus estava, juntamente com aquelas pessoas que reconheciam que eram pecadores. Era junto com essas pessoas que ele estava. Mas em terceiro lugar, ele foi se batizar porque através dessa atitude ele quis nos ensinar, nos mostrar, porque ele estava ali desenhando, digamos assim, aquilo que nós teríamos que fazer, assumindo o lugar que seria nosso. Quer dizer, hoje eu estou fazendo isso, amanhã é você que vai ter que fazer isso. Então, quando ele toma essa decisão de se batizar, ele está, digamos, desenhando aquilo que nós temos que fazer. Porque, como diz o outro, às vezes precisa desenhar para que nós venhamos entender o que precisa fazer. Mas é como falamos, né? Infelizmente, tem pessoas que, mesmo sabendo que o Senhor Jesus se batizou, ela até hoje não se batizou. E às vezes se molhou, mas não se batizou porque não se arrependeu. Então, quer dizer, ele se batizou e ela sabe que ele se batizou porque ela conhece a Bíblia, ela é a Bíblia. Só que ela não segue o mesmo caminho. O que eu tenho a dizer é que só vai para onde ele foi quem fez aquilo que ele fez. Ele falou, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome essa cruz e me siga. Quer dizer, faça o que eu fiz. Quer me seguir? Quer ir para onde eu vou? Faça o que eu fiz. Ele não fez coisas enquanto estava aqui nesse mundo? Fez. A começar pelo quê? Pela decisão de sair da Galileia e ir lá para o Rio Jordão para se batizar. Então tudo começa onde? Na decisão da pessoa de sair de onde ele está, que é do pecado, por arrependimento, através da decisão de se batizar. Isso ninguém pode fazer por você. Você vê que ninguém foi se batizar no lugar dele. Ele foi lá se batizar. Ele não mandou um anjo ir se batizar. Ele mandou os anjos buscar ele lá na Galileia e levar ele até o Jordão, que ficava quase 70 quilômetros de distância. Não. Ele fez isso. Ele foi lá. Então ninguém vai tirar você do pecado. Ninguém vai tirar você da vida errada. Ninguém vai fazer isso por você. Nós temos que ter a consciência. Se ele fez, eu também tenho que fazer. É claro. E eu quero estar com ele. Agora, se eu não estou dando a mínima para isso, então aí também isso não vai significar nada para mim. Mas se você quer estar com ele, você vai fazer o mesmo que ele fez. A começar pelo quê? A começar de sair de onde você está. Se você está vivendo no pecado, se você está vivendo no erro, você vai começar por isso. Eu vou deixar essa vida, eu vou deixar essa vida errada, eu vou deixar essas coisas, eu vou deixar essa pessoa. E vou caminhar em direção ao Jordão. Quer dizer, eu vou me arrepender dos meus pecados e vou me batizar. Porque eu quero mudar, porque eu quero salvação, porque eu quero a vida eterna. É isso que você vai fazer. Tudo, o Senhor Jesus começou onde? Começou através de uma decisão de sair da Galileia aí até o Jordão. E ele, através do seu exemplo, nos convida a fazer o mesmo. A sair da Galileia e ir até o Jordão. Onde os arrependidos de verdade estão. É isso que ele nos convida a fazer. Sair da Galileia e ir para o Jordão. A sair do mundo, a sair do pecado, a sair do vício, a sair da pornografia, a sair da traição, a sair da mentira, a sair do engano. E ir para onde? Ir para o Jordão, em outras palavras. Se arrepender. É isso que ele nos chama para fazer. Então, nós entendemos com isso que Deus não age na soberba. O Senhor Jesus, ele começa o seu ministério fazendo o quê? Descendo as águas.
Mas perceba, ele começa o seu ministério descendo. Aí depois ele faz o quê? Sobe. Mas agora a pessoa que quer começar o ministério subindo, o que acontece? Ela acaba descendo. Então, se eu quero me tornar uma pessoa de Deus, eu tenho que seguir os passos dele. Ele começou descendo, sendo humilde, indo lá se batizar, descendo espiritualmente, que é sendo humilde, indo se batizar, que ele falou que os humildes, o reino dos céus é dos humildes, e descendo as águas também. O descer as águas é um simbolismo da humildade. Porque a pessoa primeiro desce, para depois o quê? Subir. Mas ela tem que primeiro descer. Não é só se batizar, é se arrepender. Então, ele nos ensinou isso. Começando o seu ministério como? Descendo. Às vezes a pessoa quer começar lá de cima. Ela quer começar lá em cima. E daqui a pouco acaba acontecendo o quê? Descendo. Mas ele não fez isso. Ele começou primeiro descendo. Para depois fazer o quê? Para depois subir. É assim que nós temos que começar. Descendo. Descendo. Sendo humilde. Reconhecendo o pecado. Reconhecendo as nossas falhas. Se arrependendo. Deixando o pecado. Se batizando. Para que aí nós possamos a fazer o quê? A subir degrau por degrau. Etapa por etapa. Passo a passo. O reino ele começa na humildade. A pessoa ela quer chegar no degrau lá em cima, né? Que chega no reino dos céus. Só que ela não deu o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Humildade. Se você não coloca o teu pé no primeiro degrau, fisicamente falando, você pode conseguir chegar nos outros. Mas espiritualmente falando, se você não coloca o teu pé no primeiro degrau, que é o degrau da humildade, o Senhor Jesus já nos mostrou o caminho. Ele já nos mostrou o caminho. Ele começou descendo. Ele começou sendo humilde. Então, se eu quero começar também, eu tenho que começar como? Soberbo, arrogante, prepotente? Ah, não preciso de nada disso não. Eu já sei de tudo, eu já conheço tudo. Se eu vou começar desse jeito, eu vou parar onde? Eu vou parar no inferno. Como muitos têm ido. Então, se você quer começar, começa da humildade. Começa descendo. Começa se arrependendo. Começa deixando o pecado. Começa se afastando de coisas e pessoas erradas. Começa decidindo mudar. Começa decidindo se batizar. Não porque eu estou falando, mas porque você está arrependido, arrependido. Você olha para o que você está fazendo e você vê, poxa, isso está errado. Isso não está certo. Eu não posso continuar desse. Você olha para aquilo que você está fazendo e você vê isso. E isso já é um sinal do quê? Que você não é como a maioria. Porque a maioria olha para o seu pecado e fala, ah, isso aí não é nada, isso é besteira. Mas quando você olha para o seu pecado e você vê o quão mal você está, o quão mal o mal que você está fazendo para você, aí é como se fosse o próprio Deus falando com você, tentando despertar, tentando acordar você. Mas aí você vai precisar tomar uma decisão. A decisão de fazer o mesmo que o Senhor Jesus fez. Ele se colocou no nosso lugar. Quando ele se batizou, ele se colocou no nosso lugar. Para nos dar exemplo, para nos deixar exemplo. Para que quando chegasse a nossa vez, nós venhamos fazer o quê? O mesmo. Nós não podemos pular essa etapa. Nós devemos seguir o caminho que ele seguiu, se quisermos estar no lugar em que hoje ele está, que é o reino dos céus. O reino começa com humildade, sem esse degrau, sem pisar nesse degrau, sem colocar os pés nesse degrau da humildade, que é o primeiro degrau. Começa onde? Começa lá embaixo. Começa descendo para depois subir. Sem colocar o pé nesse primeiro degrau, ninguém vai conseguir chegar lá em cima, que é o ponto mais alto, que é o reino dos céus.